Buenas noches, hermanos. Dios abençoe. Todos, mi esposa y yo, muy gratos siempre con el Señor por la oportunidad de servirlo, como pastor de iglesia, como cada uno de los hermanos. Muito obrigado. Estamos estudando a pessoa do Senhor Jesus Cristo. No domingo passado falamos sobre ele limitou-se como homem, porque sendo Deus ele teve que encarnar e depois de ser homem limitar-se a humilhar-se até a morte. Segundo a palavra, foi por amor a nós para poder pagar os nossos pecados. E no Calvário ele tive podemos falar o cúmulo da vitória quando ele derramou sua sangue pelos nossos pecados para poder nos dar a vida eterna, mas como homem também sabemos que ele sofreu, então ele pôde entender a cada um de nós, inclusive nas tentações, porque ele foi tentado pelo Satanás, não como Deus, porque a palavra diz que Deus não pode ser tentado, mas como homem, e foi real o que aconteceu, e isso foi para testar ao Senhor e para que ele derrotara o inimigo, a Satanás, e podermos dar essa esperança a nós que já cremos, mas para todo mundo, porque ele quer a salvação de todos. Amém. E o Senhor, irmãos, foi tentado para ele fracassar, mas graças a Deus ele não fracassou. E nós temos agora uns passagens, outras para lembrar, alguns passagens. Vamos ler, se me ajuda, irmão, só por favor, em Tiago capítulo 1, versículo 13, dice: ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então, entendendo isso da palavra, Deus não pode ser tentado e ele não tenta ninguém. Então, como podemos falar que o Senhor Jesus foi tentado sendo ele Deus, em sua natureza humana, como homem? E isso porque, irmãos, porque o Senhor representou a toda a humanidade e como homem tinha que, irmãos, apresentar-se para poder ter vitória e assim nossa esperança de salvação. O primeiro Adão falhou quando ele desobedeceu a Deus. O segundo Adão, diz a Bíblia, teve vitória e esse segundo Adão é o Senhor Jesus. E tinha que ser desse jeito porque ele é o mediador. Ele poderia usar seus atributos divinos, mas ele não fez isso porque precisava fazer, porque já estava descrito na palavra, na profecia, o filho de Deus, sim, estudamos isso, mas também o filho do homem. Então, e por isso agora temos a confiança que temos um sumo sacerdote que tem compaixão de nós e de nossas fraquezas, porque o Senhor foi tentado em sua fraqueza como homem. Hebreus 4:15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós, homens, seres humanos, em todo foi tentado, mas sem pecado. Então, se há alguém que entende realmente o Senhor Jesus e a cada um de nós, e agora, se lembrarmos, ele foi tentado, irmãos, para testar neste ponto su ministério, e também o inimigo quis que o Senhor fracassara, mas ele teve vitória, e fala aqui para ter compaixão de nós e de nossas fraquezas e para ajudar-nos quando somos tentados. Diz Hebreus 2:18, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então, não somos tentados, e diz aqui o Senhor que Ele pode nos ajudar, e graças à vitória do Senhor Jesus,
o crente agora, irmãos, tem esse poder que ele, irmãos, conseguiu por meio de sua vida, e não somente sua vida, sua morte e sua ressurreição. Sabemos que temos isso por graça, por meio da fé, e isso acontece, irmãos, para não ser salvos, mas também na vida cristã temos esse poder para viver a vida que Deus quer, porque o propósito é que cada um de seus filhos chegue a imagem, ao caráter do Senhor Jesus. Então, e esse é um caminho de transformação, se podemos ver algumas passagens, e em todo esse caminho, irmãos, o poder de Deus manifesta-se por meio de sua graça. Por isso diz, porque a graça salvadora de Deus se ha manifestado a todos os homens. Agora depende do homem se crê, acredita ou não. Mas aqui diz a todos os homens, e agora falando a nós como crentes, ensinando-os que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. E 2 Coríntios 8:9 diz, porque já sabeis que a graça de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. Então, o Senhor da glória, sendo todo-poderoso, nunca deixou de ser todo-poderoso, mas quando Ele se humilha como servo, irmãos, como diz aqui, se fez pobre, para que nós, irmãos, em sua riqueza como Deus, e também em sua pobreza como servo, podamos ter, irmãos, essa esperança de salvação. E aqui fala da graça do Senhor. Então, irmãos, a graça não se destina do Senhor Jesus somente para a salvação, mas é aquele poder de Deus para transformar a vida do crente. E aqui, 2 Coríntios 12:9 diz, falando o Senhor a Paulo, apóstolo, e diz-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, fala Paulo, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, aqui a frase basta-te minha graça, irmãos, nesta passagem, é analisada sob a perspectiva da soberania de Deus e do poder de Deus, que é suficiente para nós viver a vida que Ele quer. E essa expressão, irmãos, não somente é um consolo para o crente, sino que, irmãos, fala da natureza, da força espiritual do crente. Vamos ver essa passagem, 2 Coríntios 19:9, aí já vimos, mas agora com algumas palavras no original. A minha graça te basta, porque o meu poder, que é dunamis, que é a palavra dinamita, onde vem dinamita, diz aperfeiçoa na fraqueza. Parece uma contradição, sim? Uma paradoxa, que diz o Senhor, meu poder se manifiesta e se aperfeiçoa na fraqueza do homem. Então não lideramos a partir, ou não servimos ao Senhor a partir de alguma fortaleza, senão, diz Paulo, a partir da fraqueza. E vamos ver um pouquinho mais em detalhe, porque Paulo aqui fala de um espinho na carne. Eu não sei exatamente o que foi, alguns teólogos falam que um problema na visão, alguma doença crônica que Paulo tinha, que sofria e que causava dor a ele. Então ele ora ao Senhor, diz, tira de mim isto. Seguinte, não, por favor, 2 Coríntios 12:8 diz, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Então Paulo orou ao Senhor para que Ele tirasse essa, ele não fala doença, mas fala espinho na carne, essa situação de fraqueza, de fragilidade. Agora Paulo, irmãos, estava ciente desta fraqueza que limitava ele. Por isso ele pede, tira isso de mim, e ele fala cá, em 2 Coríntios 12:7, que isso é um mensageiro de Satanás. Agora, isso não é metáfora, irmãos, não é simbolismo. Vamos entender que, assim como o Senhor foi tentado por quem? Por Satanás, o tentador. Então, aqui parece que Paulo, irmãos, ele entendeu claramente este ataque de Satanás. E diz aqui, para que não me exalte, 2 Coríntios 12:7,
pero excelencia de las revelaciones fue dado, dice un espíritu en la carne, a saber, un mensajero de Satanás, y dice para me bofetear, la palabra volatizo en griego, dice a fin de no me exaltar. Ahora, levando en conta esta descripción del apóstol Pablo, hermanos, se le fala que este sufrimiento es causado por Satanás, un mensajero dice Satanás. E aqui vou fazer um parêntese, uma pausa, irmãos. A origem, irmãos, do sofrimento não é Deus, é o diabo. Às vezes, quando acontece uma tragédia no contexto familiar ou no mundo, às vezes as pessoas dizem, e Deus? E muitas pessoas falam, se tivesse um Deus bom, não permitiria isso, mas esquecem que o pecado entrou pela tentação de Satanás. E pelo pecado, o sofrimento. Então Deus não é a causa do sofrimento no mundo é Satanás. E Paulo diz que o mensageiro de Satanás foi enviado para que me esbofeteie. Agora, Paulo não diz que Satanás dá socos, dá tapas, esbofeteia. E por que, irmãos? Porque um soco, irmãos, pode ser uma provocação. Já recebi um soco? Então é como um convite a eu entrar em uma briga. Talvez alguns entramos. Mas o objetivo da tapa, irmãos, como fala aqui Paulo, é provocar ou causar uma humilhação. Um tapa é humilhante. Sim? Quando alguém dá uma tapa a alguém é para humilhar a pessoa. Quando alguém faz isto, irmãos, não se espera uma reação. Então, irmãos, o objetivo é humilhar. E Paulo fala com precisão isto, por isso diz, um mensageiro de Satanás para que me esbofeteie. Com isso podemos entender, irmãos, que o ataque do diabo normalmente não é direto. Porque quando o diabo ataca diretamente de frente, a igreja geralmente se dá mal, pois recibe uma resposta contundente de parte da igreja para defender-se com armas espirituais. Então ele é muito astuto, por isso, irmãos, é mais perigoso quando o ataque não é direto. Mas aqui outra vez, o objetivo é humilhar, e com isso podemos entender que o ataque do diabo normalmente não é direto. E essa humilhação que o inimigo inflige ao crente, aonde se dirige exatamente, irmãos? Aqui, como fala Paulo, fala de uma humilhação. Aquele ataque em contra da dignidade da pessoa, essa dignidade perdida no pecado que cometeu Adão, no primeiro homem, e que foi recuperada pelo Senhor Jesus Cristo, homem perfeito. E, irmãos, essa humilhação então tenta, primeiro, irmãos, como vimos no Senhor Jesus, fazer duvidar da identidade. O crente, irmãos, vai ser atacado em sua identidade e, portanto, em seu chamado, para não cumprir seu propósito. E às vezes você pode levar a pensar que nessa fraqueza não está perdendo tempo, nesse espinho. E em determinado momento, Paulo expressou a Deus o desejo que esse espinho lhe fosse removido, pois o via como uma fraqueza. Por isso o Senhor falou: Senhor, tira de mim este espinho, este mensageiro de Satanás. Entonces, ¿puedo avanzar un poquito más? O retroceder. No sé dónde fico. No, está bueno. Puedes salir. Está bueno. 2 Corintios 12:10. Tá bom. Então, irmãos, Paulo antes, ele ora assim, primeiro antes de, por falar de algum jeito, começar a ele entender a sua transformação também como crente, ele pede, Senhor, tira de mim este espinho, mas ao final, ele fala isto: por isso sinto prazer nas fraquezas.
nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Ao começo, ele ora ao Senhor, tira de mim isto que causa dor, sofrimento, tira. Mas olha aqui, uma mudança. Ele expressa agora, outra oração diz, agora sinto prazer. Aqui vemos primeiro de todo um homem lutando com Deus para que tirasse essa espinho na carne. E depois, agora, outra oração, que ele acolhe isso em sua vida e diz, por amor de Cristo, e ele entendeu, porque quando estou fraco, então sou forte. De alguma maneira, Paulo dá um resumo dessa transformação do crente, porque não depende do crente, depende do poder de Deus. Então, a primeira característica, então, irmãos, desta transformação, à medida que nós conhecemos ao Senhor Jesus, nós vamos ser transformados. Essa é a fórmula. À medida que eu busco conhecer mais ao Senhor, eu sou transformado. E isso vemos no exemplo de Paulo. E, irmãos, Paulo explica por que ele muda agora de oração. Seguinte, em 2 Coríntios 12:9, seguinte versículo, irmão, solo por favor, obrigado. Diz, e disse-me, quem disse isso? A Paulo? Deus. Disse-me, a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aqui tem uma pequena frase, disse-me o Senhor. Então, nesse encontro pessoal com Deus, Paulo recebe uma palavra renovada. E ele entende que há algo sobrenatural nessa transformação, que não depende dele, do esforço do homem, depende de Deus pela fé, e não pode ser alcançado por outros meios. Então, esse caminho, irmãos, de transformação interior do crente, irmãos, não é psicoterapia, psicoterapia de meditação, mas trata-se de uma experiência sobrenatural que se alcança pela fé. Agora, o Senhor falou a Paulo, e Paulo tinha que crer naquilo que o Senhor falou. Então, outra vez, não é um esforço pessoal, por isso diz Paulo, e disse-lhe o Senhor, minha graça te basta. E aqui, esta palavra, disse-me, irmãos, é como quando o pai fala ao filho, muitas vezes eu já te falei isto. Então, não é somente uma vez que o Senhor falou a Paulo, é muitas vezes que falou. E parece ser, irmãos, que até este ponto o Paulo entendeu, então, e não se rebelou contra Deus, porque parece que é um não de Deus. Mas não é um não exatamente, é como falar assim, Paulo, não como você quer, mas sim como eu quero. Paulo falou, Senhor, tira este espinho da minha carne, mensageiro de Satanás. E o Senhor falou, sim, mas não como você quer, mas sim como eu quero. Paulo queria ser libertado ao começo, que tirasse isto, e parece que a resposta do Senhor é oposta. É como quando nós oramos por algo e parece que o Senhor faz o contrário. E falamos outra vez ao Senhor, Senhor, não entendeu, Senhor. Está dando o contrário que eu pedi. E não sei se aconteceu com os irmãos. Agora eu vou pedir o contrário, talvez assim melhor que eu quero. Mas parece ser que o Senhor, irmãos, assim estava com Paulo, mas de alguma maneira fala Paulo, não como você quer, mas como eu quero. Agora, o que significa isso, irmãos? Sabe, algum estudo falamos sobre o conceito bíblico do amor. O amor é buscar o melhor para o ser amado, ainda que isto implique um sacrifício pessoal. E aqui
o Señor está haciendo lo mismo. Está dando a Paulo o melhor de su gracia, de su poder. Y hermanos, puede ser también así como Él nos interpretamos mal al Señor, mas Él en amor hace eso. ¿Por qué? Porque dice que Dios, hermanos, na pessoa do Filho se compadece porque Ele sente o mesmo que nós. Então, quando eu sofro, segundo o contexto bíblico, Deus também em empatia sente o que eu sinto. Olha o que diz aqui, seguinte, Isaías 63:9. Em toda a angústia deles, Ele foi angustiado. E o anjo da sua presença os salvou pelo seu amor, pela sua compaixão, Ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias na antiguidade. Então, o conceito bíblico de amor é esse: buscar o que é melhor para aquele que amamos, mesmo que isso envolva sacrifício pessoal. E isso fez o Senhor Jesus Cristo. E agora o Senhor, o Deus Pai, dá a Paulo o melhor, sua própria graça. Aqui eu escutei um conceito do pai coruja, não entendi muito bem o que significa isso, mas é o pai que está olhando o filho assim. Não esse pai invasivo, talvez, que sempre quer até controlar o filho, mas está atento. Parece algo assim. Deus não é invasivo, Ele não obriga ninguém, mas quer ser parte da vida do filho. Então Ele quer também ter a vitória junto com o filho. Não Ele quer ser invasivo, mas fala que o filho Paulo, eu sei que isto dói, mas sempre vou dar o melhor, porque te amo. Então, o que isso diz Paulo? É minha graça, meu poder. E Paulo diz: agora eu me glorio. Então, irmãos, Paulo entendeu, não se rebelou. E sabe, irmãos, é um privilégio para nós também poder entender isso, porque às vezes, bom, talvez os irmãos já entenderam e eu estou ainda neste ponto entendido, mas Deus não dá soluções, sabe? Deus dá saídas, porque soluções é algo mágico, imediato. E às vezes eu estou pedindo mal, Senhor. Eu quero uma solução, já, assim, Deus, porque Todo-Poderoso. Mas quando estudo mais a Bíblia ou estes homens, Paulo, aquele que conhecia ao Senhor intimamente, e outros servos do Senhor, eu percebo que o Senhor não dá soluções, mas dá saídas. E de fato, em gregos, vamos ver aqui uma palavra, mas lembra Éxodo, irmãos? O povo de Israel, quando estava escravo no Egito, o que deu Deus ao povo? Uma saída. Por isso, Éxodo significa saída em grego. Olha aqui, 1 Coríntios 10:13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, também dará o escape. Esta mesma palavra que a raiz de Éxodo, bases, saída, para que possais suportar. Então, o Senhor não dá uma solução, diz aqui, dá uma saída. E o que parece, irmãos, Paulo não entendeu ao começo isso, por isso ele está pedindo uma solução a seu problema. E como ele mesmo diz, tira, Senhor, este espinho, mas depois ele entende que Deus não dá soluções, ele dá saídas. E geralmente essas saídas, irmãos, são como caminhos. Precisamos continuar caminhando na vida cristã, o que implica, irmãos, não somente um esforço, mas dependência de Deus. Sim, irmãos, porque vamos ver 2 Coríntios aqui 12:9. Diz-me agora no grego a minha, aqui ego, fala a palavra no hebraico, a minha graça te basta. Então,
este artigo não é um artigo, desculpe, ou um adjetivo possessivo. Não é como uma coisa que Deus tem, diz, esta é minha graça, meu poder, toma meu poder, pega Paulo meu poder. Não. Esta passagem explica que o poder está no próprio Deus, na pessoa de Deus. Então, Paulo não poderia ter o poder de Deus para viver a vida cristã sem ter a Deus, a pessoa de Deus em sua vida. Então, Deus Pai explica a Paulo, para você ter meu poder, eu tenho que entregar-me a você, Paulo. E como faz isso, irmãos do Senhor? Por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo, e quando cremos, através de seu Espírito Santo. Ele entrega-se a cada um dos crentes. Agora, a pergunta é, não é isso amor? Aquele que ama, entrega-se. E isso fez o Senhor. Por isso Paulo entendeu esta profundidade e irmãos, escreve, agora me glorifico por amor a Cristo, porque Ele não me dá um objeto. Ele entrega-se, sua pessoa foi entregada a mim. É como quando falamos o nosso Evangelho e falamos que a salvação está em Cristo. A pessoa não pode ter a salvação se não tem a Cristo, se não recebe a Cristo em sua vida. É por isso, irmãos, que aqui fala o Senhor, a minha, eu mesmo. Então, irmãos, parece que a graça e o poder estão juntas. Agora, isso não quer dizer, irmãos, que, por exemplo, já viu atletas, esportistas que perdem um pé, uma perna, um braço e continuam com sua vida, competem e podem fazer isso por meio de sua força interior, sua energia interior, mas isso não fala aqui a palavra, irmãos. Isto é algo superior. E o Senhor explica no seguinte, irmãos, por favor, 2 Coríntios 2, 14 e 15. E a graça de Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo su lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, los que se salvan y los que se perdem. E Paulo fala na palavra, ele buscava a excelência do conhecimento de Cristo, ele queria conhecer mais ao Senhor Jesus. E por isso ele explica isto a nós, porque à medida que nós conhecemos mais ao Senhor, somos mais transformados e aperfeiçoados, que quer dizer maduros espiritualmente, à imagem de quem? Do Senhor Jesus Cristo. E seguinte, por favor, irmão. Diz, por isso o Senhor diz, a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Podemos dizer, irmãos, então, que o Senhor Jesus tinha uma fraqueza. Ele tornou-se homem, mas também uma fraqueza pelos fracos. Sim? Por isso ele explica aos judeus, porque tive um momento de talvez orgulho espiritual por serem escolhidos de Deus, o povo escolhido ainda são. Mas o Senhor aclara, não escolhi porque éramos mais grandes ou fortes, éramos mais miseráveis, os desprezados, a nação mais pequenina. Então, irmãos, e diz aqui que o poder de Deus não se aperfeiçoa nesse orgulho, nessa força interior do homem, mas na fraqueza do homem. E tudo isto, irmãos, é por graça. Por isso diz, basta-te, aqui minha graça é suficiente. E agora Paulo diz, 2 Coríntios 12:9 ao final, diz, pois me gloriarei então, diz, nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Sabe o que ele expressa aqui, Paulo, irmãos? Duas coisas, humildade e gratidão. Porque não diz graças a Paulo, ainda que ele é um doutor da lei, ele é um teólogo, irmãos. Tem, seguro, um privilégio grande ter escutado a Paulo pregar, imagina. Por isso um dia fala aos irmãos de Coríntios, eu não posso falar a vocês como espirituais, porque são carnais. E ele expressa sua frustração
porque un hombre de ese nivel, imagine cuántas verdades espirituales podría compartir a los corintios, mas son crianças, dicen, no pozo. Entonces, mas, y aquí, hermanos, él no se gloria en él, en su conocimiento, en todo, mas dice, ¿me gloriaré en qué? Las niñas fraquezas. Un teólogo chinés, Watchman Nee, una vez faló esto, dice, o pecado humilla, ¿concordo? Mas a graça de Dios humilla muito más. Cuando entendemos esa gracia, ese poder que no merecemos en nuestras vidas, hermano, debe llevarnos, así como Pablo, a humillación, humildad, mas también a gratitud, porque si es por gracia, todo es por gracia, no hay lugar para orgullo, ni tampoco para despreciar a otros, porque todo es por gracia, dice aquí. Y ahora, hermanos, lo importante de esto, hermanos, es que ahora nos, como hijos de Dios, como dice 2 Pedro 1:4, dice que las cuales Él nos ha dado grandísimas y preciosas promesas para que por ellas fiquéis participantes de la naturaleza divina. Ahora nos participamos en la naturaleza divina. Como falaba un pastor, mi mente tan pequeña que no llega a entender todo esto, hermanos. ¿Sí? Un ser humano, pecador, caído, solamente por fe, por gracia, por medio de la fe, ahora participa de la naturaleza divina. Eso es algo grande, hermanos. Y entonces, ahora, ¿cómo yo debo vivir en gratitud, humildad? El siguiente pasaje, hermano, por favor. Sabiendo esto, dice que nuestro hombre velho fue con él crucificado, para que el cuerpo del pecado sea desfeito, para que no sirvamos más al pecado. Eu ya no debo servir al pecado, ainda que yo peco, mas eu no sirvo al pecado. Eu no quiero practicar el pecado, mas yo sé que a veces voy a caer, y los hermanos también. Mas Pablo dice, así como na morte, hermanos, na resurrección, vamos conociendo pela palavra que diante de Dios, diante de la ley de Dios, por ejemplo, acontecieron muchas cosas. Una cosa, si lembramos, na resurrección de Cristo, dice que fuimos justificados. Diante de Dios, dice, tiene un decreto que cada crente es justo. Y aquí también Pablo dice que en la crucifixión del Señor Jesús, o velho hombre fue crucificado, fue muerto en la cruz de Cristo. Ahora, siguiente pasaje, hermanos, vamos a ver aquí, y en que, Efesios 1:13, en que también vos estáis después que oíste la palabra de verdad, o evangelio de vuestra salvación, y tendo nele también querido, fuiste selados con el Espíritu Santo de la promesa. 2 Corintios 3:18, mas todos nos con vosotros descubierto, refletiendo como un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria, na mesma imagen como pelo Espíritu del Señor. Olhe todo lo que diante de la ley de Dios nos, por gracia, por medio de la fe, nos méritos de Jesucristo temos. Nuestro velho hombre fue crucificado, muerto. Entonces yo no debo escuchar al muerto, porque tengo una naturaleza divina. Somos selados por el Espíritu Santo de la promesa, hermanos, y Él ayuda en nuestra transformación. Hermanos, siguiente pasaje, vamos avanzando un poquito. Ahora, ¿cómo no somos transformados? Dice aquí, vamos a comenzar en un orden muy claro, hermano. La Biblia dice, y no seáis conformados a este mundo, mas seáis transformados por la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento. No, los que fala del pensamiento. Dice, para que experimentéis cuál sea la boa, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Por dónde comenzamos, hermanos? O apóstolo aquí fala que debemos empezar aquí con la mente, con entendimiento. ¿Sabe? Tengo un estudio en recurso bíblico del pastor Daniel Johnson, pai del pastor Brian, sobre la preocupación.
E é muito bom, porque primeiro fala, pense bem, depois ore bem e haja bem. Mas tudo começa pelo que eu penso. E a palavra dá um ênfase aqui, por isso diz a renovação de vosso entendimento. Dá um ênfase grande a palavra na mente e o que eu acredito e penso. Olha a seguinte passagem, por favor. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Fala do entendimento, diz. Porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas se eu já tenho espírito, irmãos, eu posso entender espiritualmente. Para eu entender, então primeiro vou mudar aqui o chip da minha cabeça, dos meus pensamentos. E a Bíblia instrui como fazer isso, irmãos, e é substituindo pensamentos. Há leis, sabe que nenhum espaço está vazio, então a Bíblia diz que nós nos desvestimos, tiramos o velho homem, a roupa do velho homem, mas não ficamos nus. Temos que vestir o novo homem. Igual, eu tiro um mau pensamento, coloco nesse lugar um bom pensamento, pensamento de Deus. Filipenses 4:8 instrui como fazer isso, diz: quanto mais, irmãos, todo o que é verdadeiro, todo o que é honesto, todo o que é justo, e todo o que é puro, todo o que é amável, todo o que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso, ¿qué? Pensar. Nisso pensar. Então, irmãos, como faço isso, irmãos? A palavra de Deus. Sabe, o que eu falo, minhas palavras são a expressão de meu pensamento. A palavra de Deus é a expressão do pensamento de Deus. Mas se eu não fico muito tempo na palavra, é difícil que eu conheça qual é o pensamento de Deus. Por isso o Senhor Jesus nos deu um exemplo de vitória, porque quando ele foi tentado, falou por Satanás, lembra no deserto que falou? Está escrito. O inimigo vai tentar com um pensamento, eu preciso algo mais poderoso que isso, não o meu pensamento, porque eu vou ser derrotado, preciso o pensamento de Deus, a sua palavra. Agora, 2 Coríntios 3:18, por favor, diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Precisamos a direção do Espírito, precisamos do Espírito Santo para que nos ajude a entender e dar direção às nossas vidas. E somente assim, irmãos, vamos poder refletir o caráter do Senhor Jesus Cristo. Que esse é o alvo, irmãos. O alvo não é um líder, amém. O alvo não é uma pessoa famosa no mundo, é o Senhor Jesus. Romanos 8:29 diz: porque os de antes conheceu também nos predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, irmãos, no resumo, irmãos, o cristão transformado, à medida que é transformado, à medida que conhece mais ao Senhor Jesus, à medida que contempla mais e foca-se na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, podemos falar, em conclusão até aqui, irmãos, que o crente que está sendo transformado é um milagre de Deus. Um milagre que cada dia, irmãos, como diz, tira essa fragrância, esse perfume de Cristo. E glória a Deus, como diz Paulo, eu me glorio em minhas fraquezas. Às vezes, irmãos, precisamos entender muito isto para que não percamos a bênção do Senhor. Eu sei que os irmãos têm lutas, eu tenho minhas lutas. Mas já orei por isso e agora entendo que o Senhor não dá soluções, precisa deles. Que Deus nos ajude, irmãos. Então. Amém. Obrigado, Deus os abençoe.